Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro e este vídeo vai fazer aqui um apanhado do que é que aconteceu, se calhar, aqui nas duas últimas semanas. Uma das coisas que eu notei mais, se calhar, era que a maior parte das conversas começavam com os problemas financeiros, provavelmente aqui do país, não necessariamente das famílias, mas uma coisa que percebi é que toda a gente estava muito bem informada sobre o que é que estava a acontecer. Ao mesmo tempo saiu o pacote do governo para combater tanto a inflação como os preços do petróleo, da energia, tudo o que está a acontecer, saíram nesse dia e então foi o tópico de conversa nos próximos dias. Aqui numa nota mais positiva é que a maior parte das pessoas que eu consegui conversar estavam muito bem informadas, acho que sem dúvida em termos de conversas sobre em que têm que incluir literacia financeira, as pessoas neste momento estão muito mais bem informadas, o que é algo muito positivo. Também senti que todos os canais de televisão tentaram mostrar exemplos e explicar aos portugueses aquilo que aconteceu no que é que foi anunciado no programa do governo, os tais 2.400 milhões para apoiar as famílias. Uma das coisas que percebi foi que o governo tentou aqui não só apoiar as famílias com um rendimento mais baixo, mas também aqui a classe média, daí que se calhar algumas das medidas para famílias mais pobres podem ser um bocado, se calhar aqui revoltantes, porque vem, por exemplo, aqui o cheque dos 125 euros a ser dado a pessoas com rendimentos até 2.700 euros e que se calhar muita gente fica, mas essas pessoas não precisam desse dinheiro. Mas o que acontece tipicamente em todos os grandes programas do governo de apoio às famílias é que a camada média ou a classe social média é completamente excluída. Se calhar aqui a camada rica é aquela que sofre mais com este tipo de programas, sofre mais em termos de montantes, não necessariamente em termos de percentagens, e isto também tem a ver com o fenómeno de que a classe média em Portugal cada vez mais está a desaparecer e o governo de certa forma quer combater também isso. Depois dele ter feito aquele comunicado, imediatamente houve uma explosão nas redes sociais, as pessoas aperceberam-se ali dos truques anti-ilusionismo que foram, de certa forma, a forma como foi comunicado, porque uma das coisas que eu consigo dizer e daquilo que eu tenho vindo a acompanhar da política nos últimos, 15 anos, é que quando se empurra algo para a frente, tipicamente o para a frente não chega a acontecer. E se eu digo agora, olha, eu não te vou dar tanto agora, mas mais tarde eu vou conseguir, tipicamente isso não acontece. Certamente a maior parte das pessoas já tiveram o cuidado de analisar, mas assim, muito sucintamente, passa pelo pagamento extraordinário de 125 euros a cada cidadão não pensionista, com um rendimento até 2.700 euros mensais. Depois temos aqui o pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente, até 24 anos. E depois, aqui não tem a ver com independentemente dos seus rendimentos, depois temos aqui também um suplemento extraordinário para todos os pensionistas, equivalente a meio mês de pensão, 50% do valor a ser pago de uma só vez em outubro. Também limitaram, a partir de 1 de janeiro de 2023, a 2% a atualização máxima das rendas de habitação e das rendas comerciais. Neste caso, eu não vivo em Portugal, estas coisas não se aplicam a mim, mas no que toca a rendas, sim, posso dizer que sou uma pessoa afetada com esta medida. Depois temos aqui também congelar todos os aumentos de passos de transportes públicos e bilhetes da CP em 2023 e vão propor à Assembleia da República o seguinte aumento das pensões, 4,43% para pensões até 886 euros. E depois aqui na parte mais baixa, 3,53% para as restantes pensões sujeitas à atualização, que neste caso é pensões entre 886 até 2.659 euros. De resto, eu não vou entrar muito em detalhe, mas também houve aqui a questão do IVA na eletricidade, houve aqui também a parte do gás.
Depois, ao mesmo tempo, na semana a seguir, eles anunciaram, a semana a seguir ou 2 semanas a seguir, anunciaram as medidas que iam ser dadas às empresas, que era isso que os comerciantes estavam a pedir. Muitas empresas estão a ver aquilo que é a sua estrutura de custos, se calhar aqui, tanto na eletricidade como ao gás, passar de sei lá, 15% ou 20% do peso total para 30% e 40%. Isto é insustentável. De certa forma, essas empresas vão ter que chegar aqui a um ponto em que já não conseguem incluir ou passar os custos para os seus clientes finais, então mais vale fechar portas ou então pelo menos parar de produzir, porque não é de todo sustentável. E um dos comentários que vinha dos empresários era que era muito melhor haver apoios para as empresas no que toca à redução tanto do gás como do IVA, do que propriamente fazerem algo como um layoff em que as pessoas paravam de trabalhar e recebiam um X, porque efetivamente as pessoas ou as empresas querem continuar a produzir, mas de uma forma mais sustentável. Também daquilo que foi o problema é que das medidas todas anunciadas para as empresas, cerca de metade do valor era crédito. Acho que foi cerca de 600 ou 700 milhões que foi anunciado em linhas de crédito. Ora bem, se aqui a solução, ou metade da solução passa por vamos nos endividar ainda mais às empresas, isso não é de todo algo que as empresas querem. E depois também o Ministro da Economia anunciou aqui que podia haver uma redução do IRC, entretanto tem havido lutas, estes últimos dias já não tenho acompanhado tanto, mas dá para perceber que aquilo está o caos completo. Ora bem, aqui uma nota daquilo que eu vi acontecer e daquilo que as pessoas comentaram, é que nos últimos anos tem sido um governo socialista, por assim dizer. Agora há uma maioria socialista, isto sem entrar ou aqui falar sobre partidos políticos, mas tipicamente o que um partido socialista aprega é haver aqui uma estabilidade social, haver aqui um bem comum, ou seja, não é de todo que as camadas médias ou mais pobres de um país comecem a ficar muito mais pobres. Isso não é suposto acontecer. Ou seja, um governo socialista de certa forma tem que combater isso. E se formos a ver aquilo que tem acontecido nos últimos anos, não é de todo verdade. Ou seja, as famílias estão a ficar muito mais pobres, seja por causa de fatores externos, seja por causa da inflação, seja por causa das políticas. Mas efetivamente as famílias têm ficado muito mais pobres. E se nós virmos aqui neste artigo a sobrecarga das despesas de habitação, por exemplo, que normalmente são as maiores despesas que uma família tem, podemos ver que o número de famílias que destinam mais de 40% do seu rendimento disponível para despesas de habitação aumentou, isto no ano de 2021, e afeta já 5,9% da população. E depois temos aqui os dados do INE, que foram divulgados neste mês, que indicam que essa taxa subiu cerca de 1,8% comparado com 2020, e nós sabemos que 2020 foi um ano atípico. Se eu olhar aqui para os dados da sobrecarga das despesas na habitação, os dados do INE, e olhar aqui um bocado mais em detalhe, para 2021 podemos ver aqui que em Portugal é 5,9%, depois temos no Norte 6%, Centro 4,5%, depois temos aqui, por exemplo, em Lisboa 6,7%, que normalmente, tipicamente é mais caro, Alentejo e depois o Algarve com 9,9%. Depois temos aqui a região autónoma dos Açores e da Madeira com 4,7%. Este número 5,9 não é algo novo, mas podemos ver aqui que se olharmos atrás, e nós sabemos que 2020 foi um ano atípico, podemos ver aqui 5,7 em 2019, 5,7 aqui e em 2017 6,7. Portanto, aqui um aumento significativo não quer dizer que não era algo que já estávamos a contar ou estávamos a ter nos últimos anos. No entanto, todos sabemos que, se calhar em 2017, o que estava a acontecer no país ainda não era bom, a recuperação aqui da crise financeira, ainda estávamos, se calhar, aqui um bocado abaixo daquilo que queríamos, e sabíamos que 2019 seria um bom ano de comparação, pelo menos. E então podemos dizer que, ok, se 2021 foi assim, muito provavelmente 2022 vai ser um bocado acima, chegando se calhar aos 6,2%,
6 ponto tal. Depois temos aqui o Eurostat que reporta, isto também foi noticiado em Portugal, que 1 em cada 5 pessoas estão em risco de pobreza ou exclusão social na União Europeia. Vou focar-me aqui apenas em Portugal, mas isto aqui é em percentagem da população e é-nos dito que Portugal está aqui os 2.2, 2.3 milhões de pessoas que correm um risco de pobreza ou exclusão social. Claro que nós gostamos de estar aqui sempre na linha da frente, mas aqui se olharmos para o país que tem maior parte da população dentro desses padrões é a Roménia, depois Bulgária, Grécia, Espanha, Letónia, Itália, Lituânia, Portugal, Estónia e depois a média da União Europeia. Não deixa de ser aqui uma estatística que cobre uma grande parte da população. Vamos olhar aqui, se calhar, aquilo que é em Portugal, o que é que a Pordata aqui diz que é o limiar do risco de pobreza em Portugal. Qual é que é esse valor? Pode não ser o mesmo valor utilizado pelo Eurostat. Neste caso, em 2020, que é o último valor registado, podemos ver que 6.653 é considerado uma pessoa pobre. E se calhar muitos de vocês agora estão a pensar, então, mas eu individualmente se calhar faço parte deste valor. Uma coisa positiva é que a única coisa que eu posso dizer é que este valor triplicou. No entanto, quanto desse valor é que foi é um valor causado pela inflação? É um valor baixo, mas que não deixa de ser a realidade de muitos portugueses, o que é muito mau. Entrando aqui depois também em notícias que aconteceram nas 2 últimas semanas, tem a ver com os bancos centrais. Olhando aqui para os Estados Unidos, tivemos a Reserva Federal a aumentar em mais 0,75% nas taxas de juro. Imediatamente tudo o que é ações, tudo o que é criptomoedas foi por aí abaixo. E havia aqui a hipótese de eles terem subido 1%, e uma das coisas que eles anunciaram é que eles estão a apontar, se calhar, entrar aqui no campo dos 4, qualquer coisa para 2023, e isto, como é óbvio, assusta as pessoas. Também lá, crédito, habitação, as hipotecas, as percentagens estão a atingir máximos de 15, 20 anos, o que faz com que também o mercado imobiliário lá esteja a arrefecer bastante. Há um grande declínio nos preços, não necessariamente nas rendas, que em alguns casos estão a aumentar bastante, mas nos preços dos imóveis estão a descer bastante. Outra coisa que eles dizem é que enquanto a inflação, e isto aqui foi causado porque houve ali um mês que foi o pico, depois no mês seguinte baixou mais do que o que era esperado e imediatamente no mês a seguir subiu ou não desceu tanto quanto era esperado. Isso provocou logo o caos, porque as pessoas, há uma teoria que muita gente está a defender que a inflação, por causa destas coisas todas, porque eles estão a olhar para indicadores que já aconteceram, a inflação vai descer rapidamente. Isso ainda está para ser comprovado, mas assim que houve ali um momento em que não desceu como era suposto, os mercados não gostaram, a Reserva Federal não gostou, mas uma coisa positiva é que o desemprego continua baixo nos Estados Unidos. Se olhar aqui para aquilo que foi a inflação em Portugal, podemos ver que continua aqui em agosto em cerca de 9%. Isto não são de todo boas notícias, e se olharmos, que se calhar eu não comentei inicialmente, para as medidas de combate do governo, e eles foram um bocado chiques, espertos da forma como anunciaram as medidas. Disseram, olha, vamos aumentar 4% por exemplo, nas pensões, ou 4,3%, e depois, mas damos agora à frente 50% do valor. No final as pessoas vão ficar exatamente com o mesmo valor, que está ok, podiam ter dito isso. No entanto, a base de atualização para os anos seguintes vai ser 3, 4% mais baixo do que era suposto. E a mesma coisa acontece nas rendas. Portanto, ao estar a limitar a 2%, significa que a base de atualização para as rendas é 5, tal por cento, e eles, ao cortar ali nos 2%, significa que a base de atualização seguinte já vai ser
3% mais baixo, e isso eles vão dar no IRS, uma compensação, e mediante o contrato que cada pessoa tem, se é 10 anos, se é 20 anos, vai ter uma taxa diferente. Isto tudo vai fazer com que as pessoas, famílias, vão ficar ainda mais pobres se eles depois no ano a seguir não compensarem de certa forma o que não aconteceu este ano. Portanto, a inflação subiu bastante, ou continua muito alta em Portugal e na União Europeia. Portanto, a média da União Europeia está nos 9,1%, que é muito alto, e então o que é que aconteceu? O Banco Central Europeu subiu em 75 pontos base, 0,75%, as taxas de juros. Vemos aqui, por exemplo, um comentário de Centeno, que está à frente do Banco de Portugal, e podemos ver que ele indica que os próximos passos do supervisor europeu deverão ser cautelosos. Isto não é uma coisa que ele até pode dizer, mas não é uma coisa que vá fazer muita diferença, porque isto aqui foi a maior subida de sempre. Isto é algo que, se formos olhar para a política monetária nos últimos 20 anos ou 30 anos, tem sido inflação baixa, e por causa disso podem ter as taxas de juros bastante baixas. Isto também para fomentar o crescimento, porque a Europa precisava de crescer. Neste momento é certo que a Europa vai entrar em recessão. Que tipo de recessão é que não se sabe. E eles já tinham feito a primeira subida em julho, e foi de 50 pontos. Com isto, neste momento está em 125 pontos base, mas eles já disseram que vai subir ainda muito mais. Daquilo que eu consigo ver, acho que pelo menos vão dobrar isto ou mais, mediante aquilo que a inflação, ou o comportamento da inflação nos próximos meses. Imediatamente com isto podemos ver que a taxa de Euribor, se eu olhar aqui para a taxa de Euribor de 6 meses, está em 1,8. Isto é um valor absurdo. Se olharmos há um ano, aumentou cerca de 2,3%, se não estou em erro. O mínimo era menos 0,50 e tal. E se olharmos aqui para a 12 meses, já subiu quase 3%. Isto é algo que, infelizmente, tenho dito em vários vídeos que era sabido que ia acontecer, uma subida ia acontecer. Agora, que fosse acontecer desta forma, acho que isso ninguém estava à espera, mas sem dúvida que os bancos centrais não tiveram bem, e agora quem leva com as culpas são as pessoas comuns. Depois, outra coisa que nós já sabemos é que as famílias portuguesas são as famílias que estão mais expostas às subidas das taxas de juros, porque as famílias portuguesas têm um peso elevado das taxas variáveis no crédito de habitação em Portugal, e isso aumenta a pressão para mais apoios, ou alguns apoios do governo, seja apoios como moratórias, que se calhar podem vir, seja apoios no IRS, como acontecia até 2011, em que as pessoas podiam colocar os juros pagos no IRS, seja através em que se calhar o governo está a empurrar um bocado isso para não acontecer, mas pode haver aqui também um mecanismo europeu que de certa forma ajude todas as famílias, porque isto vai ser um problema europeu, não é só português. Se olharmos aqui para aquilo que é o peso das taxas variáveis em proporção nos novos créditos à habitação, podemos ver que, por exemplo, Portugal está aqui um bocado acima da tabela, com 68% serem a taxa variável. Se olharmos para aquilo que é a totalidade dos créditos de habitação, a taxa variável deve estar à volta dos 85%, 88%. Depois, entre os 88% e os 91%, temos aqui aqueles que são considerados taxas mistas, podem ser variáveis ou fixas primeiro e depois variáveis, e depois as restantes vai ser taxa fixa. O que, se olharmos para o total de contratos, não é assim tanto. Mas ao olhar para os países que têm um maior peso, a Finlândia é um país rico, a Letónia é um país que pode não ser rico, mas tem pouco peso na dívida comparado connosco. Chipre, o income per capita é maior do que o nosso. Irlanda é um país rico, Estónia pouco peso na dívida, e Malta também tem um per capita muito, muito superior ao nosso. Portanto, Portugal, dentro destes países, se olhar para isto, deve ser o pior, se tivermos em conta os outros
os outros fatores. Uma última nota que se calhar não tenho falado aqui tanto, se calhar é aqui o mercado das ações e também o mercado de criptomoedas. Uma coisa que as pessoas têm que perceber, principalmente aquelas que entraram se calhar ou começaram a investir nos últimos 2 anos ou 3 anos, foi que o facto de eles terem injetado tanta liquidez nos mercados era quase impossível que o mercado não fosse para cima, ou seja, a valorização dos ativos iam subir, sejam ativos bons, fracos, assim, tudo subiu. E depois, quando começou a haver aqui uma retirada de liquidez, ou uma não injeção de mais liquidez, automaticamente os ativos têm que subir, muito até por empresas que começam a retirar essa liquidez, não necessariamente por pessoas como eu e tu, mas ao mesmo tempo que não estão a injetar tanta liquidez, começam a subir as taxas de juros. Ora bem, o que acontece é que hoje em dia, que se calhar tradicionalmente nos últimos anos tem sido um investimento muito fraco, ou extremamente fraco, num certificado da Forro já está a uma taxa melhor. Não deixam de estar a perder dinheiro a meter num certificado da Forro, porque se tivermos aqui uma taxa de, sei lá, 1,50, se eu olhar para aquilo que é a inflação de 9%, eu ainda estou a perder 7,5%. Isto, na cabeça de muitas pessoas mais conservadoras, faz com que elas, se calhar, puxem todos os fundos que tinham em ativos, se calhar, mais arriscados e vão colocar aqui em coisas que sabem, têm mais confiança. E tudo o que são ativos especulativos, há uma fuga de capital. Isto acontece em todo o lado, seja no S&P 500, seja as 500 maiores empresas nos Estados Unidos, seja na Europa, muito dificilmente vão ver ativos a subir, a não ser que seja de parte de utilities, o petróleo, etc. Ao mesmo tempo que nós vemos isto, nós podemos ver aqui que houve um pico em cerca dos 4.300 pontos em 16 de agosto, foi quando aqui a inflação já estava a diminuir a uma rapidez maior. O que é que aconteceu? Vieram os dados que não estava a descer rápido o suficiente, imediatamente a Reserva Federal teve que aumentar, ou disse que ia fazer tudo para que a inflação não continuasse a subir. Imediatamente vemos aqui o S&P 500 a descer até aos dias de hoje. Se olhar para aquilo que é criptomoedas, ou neste caso o benchmark do mercado, que é Bitcoin, podemos ver aqui que entre esses dias que eu falei, 15, 16, foi também um pico intermédio nos últimos 3 meses. Ou seja, há uma relação neste momento muito forte, seja com o S&P 500, seja com a Nasdaq e com o mercado de criptomoedas. Porquê? Principalmente a Nasdaq, não tanto o S&P 500, porque Nasdaq é considerado neste momento os ativos mais especulativos estão, que todas as tecnológicas, que nos últimos anos muitas delas triplicaram, quadriplicaram o preço e que imediatamente após a pandemia baixaram bastante. Uma das coisas que eu tenho visto muito nos comentários, e se calhar não tenho vindo comentários, não necessariamente deste canal, mas que não tenho feito um vídeo sobre isto, é que há uma premissa que a Bitcoin é para ser um ativo que vai combater a inflação, em que no médio e longo prazo vai haver aqui uma apreciação deste ativo porque tem um supply limitado, porque tem todas as características de uma forma de guardar valor. Mas quando um ativo é tão novo como tem 13 anos, é normal que isto não vá funcionar porque a grande percentagem de capital está concentrada ainda em certos indivíduos ou empresas. Apesar do número de endereços estar com mais de 0,01 Bitcoin, está a aumentar bastante, significa que cada adoção continua a aumentar, o que é positivo. Isto ainda não é um ativo que é considerado ou que nós utilizamos como troca de valor. É mais para as pessoas. As pessoas têm colocado como uma forma de especulação, mas com o avançar do tempo isto vai fazer com que este ativo comece a trocar mais de mãos, comecem mais empresas, mais instituições a aceitarem e isso vai fazer com que mais tarde, quando se calhar tiver aqui um market value de, sei lá, 5 trilhões, 10 trilhões, que efetivamente possa ser um ativo que
vai combater a inflação, mas neste momento apenas muito poucas pessoas participam neste mercado, se olharmos para aquilo que é o mundo inteiro, e ao mesmo tempo com aquilo que foi as subidas de taxa de juros, com aquilo que foram todas aquelas empresas que estavam aqui alavancadas e que o seu modelo de negócios de pagar 15%, 20% era baseado em estarem alavancados. E houve aqui um processo de desalavancagem que aconteceu nos últimos tempos que fez com que a credibilidade deste tipo de ativos baixasse ainda mais, ou seja, neste momento ainda é mais arriscado do que outros ativos. Ou seja, enquanto a Reserva Federal, neste caso, ou os bancos centrais de todo o mundo pararem de subir as taxas e até mudarem o curso e começarem a baixar, eu não vejo criptomoedas a ir para cima, não vai acontecer, a não ser, por exemplo, casos específicos, pode ser, por exemplo, Bitcoin com uma regulação a ser aprovada nos Estados Unidos, porque se isso não acontecer, vejo o valor a ir ainda mais abaixo. Não quer dizer que, para mim, não quer dizer que é um ativo que morreu de todo. Aliás, tem provado, acho eu, o seu valor, porque não foi para zero, primeiro de tudo, e porque ainda continua a ser possível transacionar, enviar dinheiro de um lado para o outro, para outros países. Podemos ver que certos países, acho que como tudo, tem provado que em certos países faz todo sentido ter um ativo como este, porque vemos a Turquia com 80% de inflação, vemos a Argentina com um número muito parecido, e para essas pessoas ter um ativo que desvalorizou 50%, mesmo assim é uma boa coisa. E é um ativo que mesmo assim eu posso aceder em qualquer parte do mundo, enquanto que em muitos desses países nem sequer conseguem ir a um banco para ir buscar o seu dinheiro ou os seus dólares, que é o que acontece em muitos dos casos. Isto foi o meu update, espero que o próximo vídeo vai ser só a falar de imobiliário, a falar sobre se vale a pena comprar, vender, se é melhor as pessoas se precaverem, se os preços vão baixar muito. Quero tentar responder essa questão. Muito obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.